E aí, galera? Beleza? Se tem uma coisa que a gente adora aqui no canal, é mistério, história e uma pitada de como assim? E nada, mas nada mesmo se encaixa melhor nessa descrição do que as pirâmides do Egito. Sério, essas construções milenares são um enigma gigante no meio do deserto. Como diabos eles fizeram isso? Pra quê? E por que diabos construções tão complexas e colossais? As pirâmides do Egito são, até hoje, um dos maiores mistérios da humanidade. Construídas há mais de 4.500 anos. Essas estruturas monumentais ainda impressionam pela grandiosidade, precisão e propósito. No vídeo de hoje, você vai descobrir 10 curiosidades surpreendentes sobre as pirâmides do Egito, que vão te deixar de queixo caído. Então, já se acomoda aí, porque o que vem pela frente vai mudar completamente o jeito que você enxerga essas maravilhas do mundo antigo. Vamos começar com o básico, a mais famosa de todas, a Grande Pirâmide de Gizé. Essa belezinha detém um título inusitado. Por mais de 3.800 anos, foi a estrutura mais alta construída pelo homem. Maior que qualquer prédio, torre ou monumento. Só para ter noção, ela tem 146 metros de altura, o que equivale a um prédio de 50 andares. Só perdeu o posto no século XIV para a Catedral de Lincoln, na Inglaterra. Mas o que realmente me deixa de cabelo em pé é que os construíram essa maravilha sem guindastes, sem drones, sem softwares de engenharia. Estamos falando de 4.500 anos atrás. Cada bloco de pedra usado na construção pesa, em média, 2,5 toneladas. Isso é o peso de um carro. E tem blocos que chegam a 80 toneladas. O peso de um Boeing 737. Como eles ergueram essas belezinhas, ninguém sabe ao certo. É um dos maiores mistérios da arqueologia. Existem várias teorias, desde rampas gigantescas até sistemas complexos de alavancas. Mas, cá entre nós, pensar em como eles fizeram isso com a tecnologia da época é de explodir a cabeça, né? Esqueça a imagem de milhares de escravos sofrendo sob o sol escaldante do Egito. Essa é uma ideia ultrapassada. As pirâmides não foram construídas por escravos, e sim por trabalhadores, acredite se quiser. Escavações recentes revelaram algo incrível. Túmulos de trabalhadores perto das pirâmides. E não era qualquer túmulo não. Eles eram enterrados com comida, cerâmica e símbolos de status social. Isso indica que os caras eram tratados com respeito e recebiam pagamento pelo trampo. É muito provável que esses trabalhadores fossem camponeses que, durante as cheias do Rio Nilo, quando a agricultura ficava impossibilitada, se dedicavam à construção das pirâmides. Imaginem só, construir pirâmides era como um bico sagrado, uma oportunidade de servir aos deuses e garantir um lugarzinho especial na vida após a morte. E você aí reclamando de ter que trabalhar no feriado, hein? Brincadeira, mas é de pirar o cabeção, né? Se você achava que as pirâmides eram só um monte de pedras empilhadas, prepare-se para ter sua mente abduzida. A parada é muito mais high-tech do que parece. A Grande Pirâmide, por exemplo, é tão precisamente alinhada com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que chega a ser Sério, a margem de erro é de mísero 0,067 graus. Para vocês terem noção, a gente está falando de uma precisão que seria difícil de alcançar até mesmo com a tecnologia atual. Como eles conseguiram isso há 4.500 anos? A teoria mais aceita é que os egípcios usaram as estrelas para se guiarem, especialmente a estrela polar da época, a Tuban.
Eles eram tipo os mestres Jedi da astronomia. Usar as estrelas como GPS já é incrível. Mas conseguir esse nível de precisão em uma construção colossal dessas é algo que desafia a lógica. Se você, assim como eu, já passou o perrengue com o calor infernal do Egito, vai pirar nesse próximo mistério. Lá fora, o deserto está derretendo a 50 graus, mas dentro da Grande Pirâmide, a temperatura se mantém constante em torno de agradáveis 20 graus. É tipo um ar-condicionado natural. Gente, mas como isso é possível em uma estrutura maciça de pedra? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas algumas teorias apontam para a forma da pirâmide e a disposição dos corredores internos como fatores que criam um sistema natural de ventilação e regulação térmica. É como se a pirâmide respirasse, mantendo a temperatura interna sempre estável. Será que os egípcios já dominavam a termodinâmica há milhares de anos? Ou será que essa façanha arquitetônica é obra de pura genialidade intuitiva? De qualquer forma, a Grande Pirâmide continua nos dando mais perguntas do que respostas. A gente cresce aprendendo que a Pirâmide de Quéops tem 3 câmaras principais. A do rei, a da rainha e uma subterrânea. Mas e se eu te disser que essa história pode estar incompleta? Em 2017, cientistas usaram uma tecnologia super high-tech chamada radiografia de muon, que basicamente usa partículas subatômicas para enxergar através de objetos sólidos e, boom, descobriram um novo espaço enorme acima da Câmara do Rei. E o mais legal, até hoje, ninguém sabe ao certo o que tem lá. A falta de acesso físico só aumenta o mistério e alimenta todo tipo de teoria da conspiração. Será que essa câmara secreta guarda tesouros inimagináveis, documentos secretos que reescrevem a história da humanidade? Ou, quem sabe, portais para outras dimensões? A Grande Pirâmide guarda mais segredos do que a gente imagina. E essa nova descoberta só prova que ainda temos muito a aprender sobre essas maravilhas do passado. Esqueça a imagem que você tem na cabeça de pirâmides em tons de bege e areia. No passado, essas construções eram verdadeiras joias reluzentes no meio do deserto. Isso porque elas eram revestidas com blocos de calcário polido que refletiam a luz do sol como espelhos gigantes. Imaginem só você, viajante no tempo, perdido no meio do deserto, quando, de repente, se deparas com uma estrutura colossal e branca, brilhando intensamente sob o sol escaldante. Era um espetáculo tão grandioso e imponente que certamente faria qualquer um se ajoelhar em reverência. Infelizmente, o tempo, terremotos e a ação humana, sempre ela, acabaram por danificar o revestimento original. As pedras de calcário foram saqueadas para serem usadas em outras construções, como mesquitas no Cairo. Uma pena, né? Mas ainda dá para ter uma ideia da imponência original dessas construções. Preparem-se para ter seus cérebros fritados. As pirâmides não são só grandes e bonitas, elas são absurdamente precisas. E não estou falando de, mais ou menos alinhado, ou quase reto. As bases da Grande Pirâmide, por exemplo, são niveladas com uma margem de erro inferior a 2 centímetros. Isso em uma área de mais de 5 hectares, o equivalente a 7 campos de futebol. E tem mais, os lados da pirâmide são quase perfeitamente retos, com uma diferença mínima entre as medidas. É como se tivessem usado
lasers para cortar e posicionar cada bloco de pedra. E a gente sabe que lasers não estavam exatamente em alta naquela época. Essa precisão toda, meus amigos, é algo que intriga engenheiros e arquitetos. Como é que começa a basicamente you're bursting inside or a martelo de cobre cordas were out Eles conseguiram o tamanho da façanha? É de primeira opção. Quando falamos de pirâmides, a galera já pensa logo nas 3 grandonas de Gizé. Mas a real é que o Egito está cheio dessas belezuras. Existem mais de 100 pirâmides espalhadas pelo país, cada uma com sua história e particularidades. A pirâmide de Djoser, por exemplo, é mais antiga que a Grande Pirâmide e marca a primeira tentativa bem-sucedida de criar uma pirâmide em degraus. Ela foi projetada pelo arquiteto Imhotep, um gênio à frente do seu tempo, que mais tarde seria considerado deus da medicina pelos egípcios. Explorar essas outras pirâmides é como fazer uma viagem no tempo, acompanhando a evolução da arquitetura egípcia até chegar à magnificência de Gizé. A lógica é simples, pirâmides gigantescas igual a túmulos faraônicos. Mas segura essa marimba. Nenhuma múmia foi encontrada dentro das pirâmides de Gizé. Os sarcófagos estavam lá, mas vazios, como se estivessem esperando pacientemente por seus moradores que nunca chegaram. Mas como assim? A teoria mais aceita é que, em tempos de crise e com a ameaça constante de saqueadores, os sacerdotes transferiam as múmias para locais secretos, a fim de protegê-las. Faz sentido, né? Imagina só, o bafafá se descobrissem que a múmia de Tutankhamon estava dando sopa por aí. Mas e se as pirâmides não fossem apenas túmulos? E se elas tivessem uma função mais mística, servindo como portais para o além-vida? Ou como centro de energia cósmica? As possibilidades são infinitas! Preparem-se para uma viagem cósmica. As 3 pirâmides de Gizé se alinham quase que perfeitamente com as 3 estrelas do cinturão de Órion, uma das constelações mais conhecidas do céu noturno. Coincidência? A galera que acredita em alienígenas, deuses astronautas e outras teorias da conspiração pira. Mas, brincadeiras à parte, essa conexão com Órion não é à toa. Para os egípcios, essa constelação era associada ao deus Osíris, senhor do submundo e da vida após a morte. E faz todo sentido, né? As pirâmides, afinal, eram consideradas portais para o além. Será que os antigos egípcios estavam tentando nos dizer algo, deixando uma mensagem codificada nas estrelas para as futuras gerações? A resposta, meus amigos, pode estar lá fora. Ou não. Vai saber. Cara, a gente pode passar a vida inteira desvendando os mistérios das pirâmides, né? É cada história, cada teoria, cada mistério que a gente fica aqui de queixo caído pensando como? Sério, os caras eram muito avançados pro tempo deles. E a gente aqui achando que inventou a roda com o Wi-Fi. Mas o mais legal de tudo isso é que, mesmo depois de milhares de anos, as pirâmides continuam intrigando, fascinando e desafiando a nossa mente. É como se elas fossem um portal para o passado, nos conectando com minha civilização que, de certa forma, ainda é um grande mistério. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários qual foi a curiosidade que mais te deixou de cabelo em pé. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações
para não perder nenhuma das nossas aventuras históricas. Valeu, galera!